Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te contar 5 coisas que tu não vai aprender na tua faculdade de Direito. Bom, eu já falei várias vezes aqui, eu acho que todo mundo que se forma em Direito pode te dizer também. E, infelizmente, a faculdade de Direito ela não vai ser suficiente, ela não vai nos dar todas as habilidades que a gente precisa para o mercado de trabalho. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a faculdade não ser suficiente, vou deixar ele em algum dos cantinhos aqui. Mas hoje eu quero te falar de 5 fatos, 5 pontos que realmente eu acredito que a faculdade fica devendo. Até vamos conversar para ver se a faculdade teria como nos dar tudo isso, mas é bom que tu saiba para já te preparar antes de se formar e poder adiantar, para não perder tempo depois de formado. Foi o primeiro ponto que, ao meu ver, a faculdade não nos ajuda e não nos demonstra a importância é ter networking. Networking é, fazendo uma tradução bem simples, uma rede de contatos. Assim, na faculdade, a gente nunca escuta, eu pelo menos nunca vi nenhum professor falar sobre a importância da gente ter contatos para a nossa vida profissional. É dever do professor falar sobre isso? Não sei, né? Mas a verdade é que muitos alunos, depois lá no mundo da advocacia, no mundo da consultoria, no mundo principalmente de profissionais liberais, vão sentir falta de ter maiores contatos para poder, digamos, dar vazão, para poder conseguir prospectar clientes, para poder, enfim, ter uma ascensão mais rápida, para que as pessoas conheçam o nome dela também. Então, o que eu percebo é que muitos alunos, inclusive na faculdade, não percebem que eles perdem chance ao não se aproximar de professores, ao não chegar perto ou não se apresentar para um palestrante que passou pela faculdade por algum motivo. E, inclusive, eu falo muito sobre isso, ao não dar valor para os próprios colegas. Gente, os nossos colegas de faculdade vão ser provavelmente nossos colegas de profissão. Todo mundo vai trabalhar no direito, ou pelo menos quase todo mundo, é o que a gente gostaria, né? Então, fica atento a isso. É uma coisa que faz muita falta no futuro, sabe? Essa falta de conexões. Quando tu é bem conectado, não é que tu vai conseguir algo porque tu é amigo do fulano, porque o ciclano te conhece, mas é uma questão até de saber por que caminhos ir. Daqui a pouco uma oferta de emprego que tu recebe em razão de ser conhecido, essas coisas acontecem no mundo real, a gente não pode fechar os olhos. Então, eu tenho muitos alunos medianos ou até ali lutando para chegar na média, conseguem ter mais sucesso e mais resultados profissionais, inclusive com mais rapidez do que alunos nota 10 em razão do networking, em razão de outras características que a faculdade acaba não falando sobre. Então, ir na aula é excelente, tirar nota boa é muito bom, mas isso não basta. A gente tem que pensar numa rede de contatos, que são as pessoas que provavelmente vão nos acompanhar aí no mercado de trabalho por uns bons anos. O segundo ponto muito importante que a faculdade não vai nos ajudar é descobrir o nosso perfil. Então, não vai ser estudando, indo na aula, fazendo as provas que tu vai descobrir o que tu gosta mais ou com o que tu te identifica mais. Isso tu só vai conseguir saber indo para o campo de batalha, como a gente fala. Então, na faculdade de Direito, se tu não tiver experiências além da sala de aula, eu te digo, não tem como tu saber o que tu gosta, o que tu não gosta, não tem como tu descobrir qual vai ser a carreira que tu sonha, que tu quer seguir, qual vai ser o teu caminho. No estágio, a gente consegue ter uma boa noção disso, mas vejam, não o estágio obrigatório. Eu falo de estágios extracurriculares. E por quê? Porque na faculdade o que a gente vê é a teoria, basicamente, né? Então, quando a gente está na faculdade, a gente entende de penal, a gente entende de civil, mas a gente não consegue saber na prática mesmo como funciona. E é só no campo de batalha que tu vai descobrir se é o teu perfil ou não. Na faculdade, a gente consegue ter uma noção de como funciona a academia, que seria então o mundo acadêmico, né? Mas ainda assim, se tu não for atrás de outras oportunidades, só a sala de aula não vai te ajudar. O terceiro ponto que tu não vai aprender na tua faculdade de direito é noção de gestão. E aí eu falo noção de gestão de escritório da advocacia, de tratamento de pessoas com quem tu tem que trabalhar quando tu for chefe também, mas isso também vai acontecer muitas vezes em cargos públicos. A gente não sabe, né? Mas, por exemplo, um juiz, quando ele é o único juiz de uma vara única, ele tem que
gestionar as coisas, é ele que tem que organizar o fórum, é ele que tem que lidar com essa parte administrativa. E aí? E aí que a nossa faculdade não nos prepara para isso. Eu tenho vários amigos que estão, né, assumiram cargos, que têm algumas atribuições administrativas e simplesmente é algo que sai do direito. Então, são noções que na faculdade a gente realmente não vai ouvir falar, pelo menos na maioria delas, né? Então, esse tipo de noção a gente vai ter muito mais na prática, muito mais no dia a dia, a depender das experiências que tu tiver no teu trabalho, inclusive. E é por isso que é tão importante a gente não se fechar apenas no direito da nossa faculdade. Sabe, na faculdade parece que a única coisa que a gente lê, a única coisa que a gente quer aprender, a única coisa que a gente fala é direito. Mas a vida ela é maior do que o direito. Na vida real, o juiz, o promotor, enfim, tem que ter outras, vão obrigatoriamente ter outras atribuições que vão muito além do que está escrito no código ou do que a lei determina. Então, tenha essa ciência. O direito, nossa faculdade, é óbvio que é importante estudar, mas existem outros fatores, outros conhecimentos que vão contribuir também na tua jornada depois profissional e que isso aí tu não vai encontrar na faculdade. Tu vai ter que ir além, tu vai ter que buscar por conta própria. Quarto ponto que eu quero te dizer, te alertar, para que tu saiba já que tu não vai sair pronto da faculdade, que a faculdade não vai te suprir as necessidades que tu tem para aprender, é sobre prática jurídica. Então, na tua faculdade, provavelmente tu vai fazer alguns estágios dentro da faculdade, né? São os obrigatórios, alguns extracurriculares, como eu falei, fica a tua opção, tu escolhe o que tu quer fazer ou não, tu tem que conseguir em determinado lugar ou não. Mas eu te digo, tu não vai sair da faculdade com a segurança que a gente gostaria de sair, principalmente se tu depender somente da faculdade. Infelizmente, eu tive colegas que não fizeram nenhum estágio além da faculdade e, assim, eles demoraram anos para conseguir, para se sentirem seguros naquilo que eles faziam, na parte da prática. Eles, assim, não conseguiam desenvolver a advocacia, tinham medo, inclusive, de fazer as coisas, de ir para a audiência, de fazer as peças. E aí, queridos, a questão é que a nossa faculdade, ela é muito teórica e por mais que ela tenha uma parte prática, ao meu ver, não é suficiente. Quando tu começa a advogar, se for interesse, ou assim, muitas pessoas advogam para poder ter a prática jurídica, para depois seguir em concurso, né? Tu percebe que tem detalhes mínimos que ninguém nunca te falou. Provavelmente os professores acharam que não era importante e deixaram passar, né? Porque na prática a gente aprende, mas assim, quem tá vivendo a prática sabe que uma duvidazinha, uma vírgulazinha, uma coisinha que tu tem que fazer e que tu não sabe fazer pode ser bem estressante. É claro, né, que quem tem boca vai a Roma, tá com dúvida, pergunta para alguém, pergunta no fórum, pergunta para um colega, a gente se vira. Mas a questão é, quando a gente tem a prática, quando a gente já exerceu, ainda que como estagiário, as coisas são mais simples. Parece que aquele bicho de 7 cabeças, ele simplesmente faz parte da rotina. E é por isso que é importante a gente ter essas oportunidades, essas possibilidades além da faculdade. Eu digo que os meus estágios que eu fiz fora da faculdade, extracurricular, eles me trouxeram muito conhecimento, muita experiência, que me garantiram ter uma segurança que eu precisava. Eu até gostaria de ter feito mais estágios, mas como eu já falei várias vezes, durante um bom tempo eu fui meio perdida na minha faculdade. Então eu só me encontrei no final e aí quando eu me encontrei eu fiz estágio pra caramba. E valeu muito a pena. Agora, a prática jurídica, pode ter certeza, muitos detalhes vão ficar, tu não vai sair pronto da faculdade. E acho que mesmo que a faculdade quisesse, mesmo que fosse um corpo docente voltado para a prática jurídica, é impossível tu ter totalmente, um preparo total, porque, enfim, são vários ramos do direito. Muda a legislação, muda a maneira. A gente sabe também que de comarca para comarca alguns costumes podem mudar. Então, esteja preparado. Na hora de trabalhar, na hora do mercado de trabalho, tu vai ter algumas dificuldades, faz parte. A faculdade não vai sanar todas as tuas dúvidas, mas sabendo disso, tu te prepara emocionalmente, tu te prepara psicologicamente e aí tu consegue tirar de letra. E o último ponto que eu quero te falar neste vídeo, para que tu te prepare, já que a tua universidade não vai te preparar, é estudar para concursos. Por que eu falo isso? Porque o estudo na faculdade ele é muito diferente do estudo para concurso. Na faculdade, quase sempre é o primeiro momento que a gente está tendo contato com a matéria.
A maneira como o nosso professor vai nos cobrar costuma ser diferente de concurso também. E não é porque tu fez uma questão ou outra de concurso que tu tá preparadíssimo para fazer. Até porque o concurso ele vai envolver questões emocionais, questões de equilíbrio psicológico, questões de motivação, que a faculdade, por mais que ela possa ser difícil, ela não envolve. Na faculdade, a gente tem outras preocupações que são diferentes das de um concurseiro, até porque os resultados são diferentes também. Então, tirar 10 na sala de aula não quer dizer que tu, na mesma matéria, gabaritaria uma prova de um concurso. Existem diversos níveis de concurso, existem diversos níveis de prova e também diversos níveis de aluno. E pode ser que a tua faculdade seja uma grande base e tu já saia mais preparado para fazer um concurso. Mas eu tenho certeza, por tudo que eu já vi, que normalmente é uma caminhada, certo? Então tu vai aprender a forma como tu aprende melhor, mas tu vai entender o que funciona para ti. E aí tu vai dizer que a melhor técnica é essa ou é aquela, mas tudo isso com base na tua experiência. E outra coisa, o que eu vejo comumente é que os concurseiros eles vão evoluindo. Normalmente é uma evolução, a pessoa vai melhorando com o tempo. A faculdade não se prepara para isso, né? Até porque muitas vezes a gente tira nota alta e nem sempre a gente fez assim aquele esforço. Então, a faculdade, muitas vezes, ela não nos dá uma boa medida da maneira como a gente está se saindo ou o que a gente sabe da faculdade, do direito em específico. Fica tranquilo, quando tu decidir para concurso, tu vai encontrar diversos caminhos e tu vai fazer o teu, de pouquinho em pouquinho, mas não espere que a faculdade te prepare para isso. Bom, gente, eu já falei de 5 coisas para as quais a faculdade não nos prepara. Dava para falar de um monte de coisas a mais, né? Mas eu escolhi algumas que eu vejo com frequência os alunos reclamarem e dizerem que ninguém nunca avisou. Com o vídeo de hoje, avisado, tu já está. Então, começa a pensar o que tu pode fazer para tentar suprir isso que a faculdade não vai te dar, mas que outras experiências podem te dar. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu tem alguma coisa para adicionar, comenta aqui embaixo. Dúvidas também sempre são bem aceitas. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo.